Salve queijistas, Clayson! Hoje estamos homenageando o Cris Catupiry aqui e falando a respeito desse vídeo que o Nando Moura fez para me atacar, para atacar Felipe Neto, só para variar um pouquinho. Um vídeo do Nando Moura contra o Felipe Neto. Nesse vídeo ele colocou a minha pessoa sendo figurada por um ovo. Aí ele pintou porcamente um ovo e ele disse que é o Lord Gayson, Conde Gayson. Eu sou o Gayson. E em cima de mim ele colocou um personagem que na verdade é do Batman, Coringa, mas aí ele falou que é o Felipe Neto. E aí o Felipe Neto está sobre a minha pessoa, eu sou um capacho do Felipe Neto, e aí ali começa a me atacar. Nós vamos falar a respeito disso nesse vídeo de hoje, porém antes eu peço para que você dê o joinha aqui. Se você não é inscrito no canal, puxa, eu preciso da sua inscrição, porque afinal de contas nós estamos ao caminho de 100 mil inscritos, vamos ganhar aquela bela plaquinha, e aí você vai nos ajudar, tá bom? Se inscreva aqui no canal, se você já é inscrito, por favor, veja se você continue, porque tem essas coisas aqui no YouTube. Tá certo? Bom, em primeiro lugar, a primeira questão, o ponto de partida desse vídeo do Nando Moura é assim, cara, eu acho que qualquer pessoa que tá aqui dentro do YouTube, não faz muito sentido, se você é um produtor de conteúdo, você criticar o Felipe Neto de forma assim, de graça, porque nós temos o Felipe Neto aqui como um dos maiores youtubers do planeta Terra, né? Entre produtores de conteúdo que não seja música, que não esteja falando que não esteja colocando clipe de música, certo? O Felipe Neto está no top 6 do planeta Terra, meu amigo. Sabe? É coisa assim, sem condições de falar. Então não dá pra você simplesmente criticar por criticar, tem que ter algum fundamento. As pessoas que falam a respeito do Felipe, do ponto de vista do fato de ele poder, como dizem sempre, né, que ele está doutrinando criancinhas, sendo que ele nem fala sobre política no canal, e as coisas não são assim, é muito mais pelo que ele escreve no Twitter, sendo que também crianças não acessam o Twitter, porque você tem que saber ler e escrever, não é assim? Então é uma coisa que as pessoas querem falar mal, mas não dá muito pra falar mal, cara. O cara, ele tinha 5 milhões de inscritos há 2 anos atrás, entende? E aí ele falou, olha, eu vou estudar essa plataforma, eu vou entender o que é o YouTube e eu vou fazer sucesso aqui dentro. E de lá pra cá é absurdo, cara. O cara já passou tá chegando em 32 milhões de inscritos. Então assim, não tem parâmetro. Você que é produtor de conteúdo aqui no YouTube, você no mínimo tem que prestar atenção sobre o que o Felipe Neto está fazendo, porque ele realmente é um mestre aqui da plataforma. Então não é demérito para ninguém, e seria um absurdo eu pensar que seria um demérito trabalhar para o Felipe Neto. Eu tenho uma honra, milhares de pessoas nesse país, cara, eu acho que milhões de pessoas gostariam de estar no meu lugar, trabalhando diretamente com ele na produção, fazendo um trabalho com ele. Então, cara, isso não, pra mim, não altera em nada. Eu ainda não falei abertamente sobre isso aqui no canal, porque eu acho assim, cara, explorar o fato de eu trabalhar para o Felipe, além do fato dele já me pagar muito bem, além do fato dele me dar um emprego maravilhoso, morar num lugar muito bacana, tudo, eu ainda explorar ele, cara. Eu não me sinto bem com isso, entende? Mas lógico, a gente vai falar sobre o Felipe, talvez eu faça um vídeo sobre isso, sobre trabalhar para ele e tudo mais. Só que no vídeo de hoje, eu só quero dizer para você que qualquer pessoa, não é só o Nando Moura, qualquer pessoa que queira me diminuir por eu trabalhar para o Felipe, por eu ser um produtor do Felipe, essa pessoa vai só tirar de mim risadas. Eu vou rir bastante, porque não me afeta em realmente nada, nem deveria me afetar. Mas a questão do Nando Moura não é somente o fato dele falar do Felipe para ter visualização. A estratégia dele é quando tá meio sem assunto, ou quando o canal dele não tá lá essas coisas, ele vai lá e tasca um vídeo sobre o Felipe Neto para ele tentar subir em visualização, subir em inscrito e coisas assim. Ele sempre fez isso. O cara que ele escolheu realmente é o Felipe, mas não é somente contra o Felipe que ele faz esse tipo de publicação. Ele sempre fez isso com outros youtubers, com outros canais. É uma coisa que ele aprendeu, que dá visualização e dá inscrito. Só que de uma forma baixa, né, cara? Eu acho que ele atrai para ele pessoas que estão realmente com muitos problemas de recalque. Porque você vai ficar assistindo um cara, vendo um cara que simplesmente fala mal de um outro que a vida inteira ignorou.
A vida inteira não teve nem aí com nada. Nunca saiu a palavra Nando Moura no canal do Felipe Neto, nem nunca vai sair. Então, assim, é uma estratégia, digamos assim, que eu acho suja, baixa, mas que tem dado certo, porque o cara conseguiu essa quantidade de inscritos exatamente dessa forma. Por outro lado, eu fico aqui tentando entender, desde quando o Nando Moura começou a fazer as suas participações, os seus vídeos aqui no YouTube, ele sempre fala sobre essa questão de sexualidade. É sempre um problema para ele isso. Você vê que ele tenta me atacar, me colocando um apelido de Gayson. É Gayson. Meu nome é Clayson. Aí ele vai lá e coloca Gayson. Esse é o meu apelido, Gayson. Tentando me diminuir por essa questão. E aí, eu quero chamar a sua atenção para um filme que está em cartaz agora. O nome do filme é O Mau Exemplo de Cameron Post. Esse filme, inclusive, foi vencedor de júri do Festival de Sundance. É um filme bem interessante e ele fala a respeito de cura gay. E ele fala a respeito de pessoas que têm dificuldades em lidar com essa questão da homossexualidade. Pessoas que, de certa forma, consideram a homossexualidade uma doença. Ou pessoas que acreditam, como o Nando Moura, que você chamar um outro de gay é diminuir o outro, é imputar ao outro algum crime ou algum defeito ou alguma coisa assim. Nesse filme, nós temos uma garota que se descobre homossexual. Os pais dela morrem e ela vai morar com uma tia muito conservadora, uma senhora ultra conservadora, que passa a ela a ideia realmente de que ela tem um enorme problema por se for homossexual. Eu não quero contar detalhes do filme para que você tenha interesse em assistir, porque vale muito a pena. Na verdade, esse filme é um livro, é uma adaptação literária e traz de forma bem clara o ridículo em que chegam as pessoas que têm na homossexualidade uma visão de um grande pecado ou mesmo realmente uma doença. As pessoas que, inclusive nos Estados Unidos, tem lá comunidades que fazem essas reuniões religiosas de cura gay. Existem comunidades, existem grupos que até hoje nos Estados Unidos tratam desse assunto por questões religiosas, consideram a questão da homossexualidade uma enorme doença. Então esse filme evoca um pouco essas pessoas que a gente pode dizer que são até certo ponto recalcadas. Eu imagino que o Nando Moura, por ter essa fixação enorme por uma questão da homossexualidade, pode ter algum recalque. Não estou aqui dizendo que ele seja um gay enrustido. Pode até ser também, não sei. Mas quando você tenta, de alguma forma, lidar com as questões, com esses exageros todos, com essa forma completamente distorcida de ver os fatos, cara, você pode prestar atenção, ali tem realmente algum problema. E é claro que a gente vê isso daí com o comportamento do Nando Moura. Em 1935, uma senhora escreveu para o Freud, falando exatamente sobre um problema que ela tinha com o filho dela, que ela suspeitava ser um homossexual. Ela fala com o Freud com toda a delicadeza do mundo, ela sequer diz que o filho dela é homossexual, mas ela vê isso como um problema, essa questão da sexualidade do filho. E eu estou falando de 1935, Freud foi morrer 4 anos depois, mas naquela época ele já era uma sumidade, já era um grande conhecedor destas questões todas da mente humana. É claro que a senhora esperava dele uma resposta para que ela pudesse tirar um pouco daquela angústia de ter um filho homossexual. Mas o Freud faz uma carta que entrou para a história, e eu vou ler aqui para você um textinho desta carta do Freud para ela. Lembrando, essa senhora escreveu uma carta para ele porque o filho dela era homossexual e isso a incomodava muito. Então ele diz assim para essa senhora: não pode ser qualificada como uma doença, e nós a consideramos como uma variante da função sexual, produto de certa interrupção no desenvolvimento sexual. Muitos homens de grande respeito da antiguidade e atualidade foram homossexuais, e dentre eles, alguns dos personagens de maior destaque na história, como Platão, Michelangelo, Leonardo da Vinci, etc. É uma grande injustiça e também uma crueldade perseguir a homossexualidade como se essa fosse um delito. O que ele quer dizer com isso? Olha, cara, se o seu filho é homossexual, o que nós podemos fazer? Ajudá-lo a entender essa questão da homossexualidade dele e ser feliz. Isso nós podemos fazer, a psicanálise faz isso. Mas combater a homossexualidade como uma doença, não, porque nós não consideramos assim.
E eu estou falando para você de uma carta que foi escrita em 1935, há mais de 80 anos atrás. Nós já deveríamos ter evoluído muito mais o nosso pensamento, a ponto de entender essas questões. Mas ainda existem dentro da nossa sociedade alguns pensamentos que muitas vezes são, assim, eu não quero colocar isso como culpa da igreja, tá? Porque aí é ser leviano. Mas, de certa forma, alguns pensamentos de algumas pessoas religiosas não permitem que haja essa questão da homossexualidade, porque isso até certo ponto fugiria da perfeição de Deus. Então, Deus fez o homem, Deus fez a mulher, Deus não iria errar e fazer uma coisa que é mais ou menos, entende? Esse discurso é um discurso muito próximo do que acontece, por exemplo, com a negação da teoria da evolução. Se você acreditar realmente que existe essa questão da teoria da evolução, que não é uma questão de crença, nós estamos falando de uma questão científica, não é uma questão de você acreditar ou não. Já existem provas a respeito disso, provas científicas, certo? Mas vamos colocar, se você aceitar, então, a questão da teoria da evolução, você negaria indiretamente a questão de Adão e Eva. E se você negar Adão e Eva, você vai ter que negar o pecado original. E aí, cara, se você nega o pecado original, você vai ter que negar o próprio Jesus Cristo, que veio aqui para nos salvar. Então você percebe que dentro de uma relação de crença, se você, especialmente aquelas pessoas que acreditam na Bíblia de forma literal, porque há sim religiosos, inclusive cristãos, que veem essas questões todas como uma... O próprio Papa Francisco, ele chegou a dizer a respeito disso, perguntando... É um confronto. Inclusive eu converso, eu tenho irmãs que são evangélicas, as quais eu amo muito, e eu pergunto, mas vocês acreditam mesmo que a cobra fala? Vocês acreditam que a cobra falou? É uma crença. Porque quando você acredita literalmente, você tem uma série de dificuldades. Para algumas pessoas, para alguns religiosos, a cobra seria a voz da consciência, alguma outra relação metafórica, vamos dizer assim. Mas, para aqueles que acreditam literalmente, a dificuldade é muito grande. Então, aceitar a questão da homossexualidade é aceitar uma suposta imperfeição de Deus e, de certa forma, ofender um dos pilares da religião, que é a família. Um dos pontos chaves do conservadorismo aqui no Brasil é essa questão que eles inventaram sobre ideologia de gênero. Eu já expliquei aqui em vídeos aqui do canal que ideologia de gênero não existe. Se você não viu, você por favor veja esse card, que é muito importante para você entender que essa história toda é um absurdo e você entender também que é impossível você mudar essa orientação sexual de uma pessoa, o desejo de uma pessoa não vai mudar. Então, assim, mesmo que você queira falar muito a meu respeito, você não vai fazer com que eu tenha desejos por outro homem. E mesmo que você falar para um gay que goste de outro homem, que ele tenha desejos por mulher, você não vai mudar isso. E isso não deve ser mudado, porque isso aflora de forma natural nas pessoas. Portanto, essa luta que alguns conservadores têm em querer imprimir um rótulo ruim aos homossexuais e essa pretensão de achar que os homossexuais são inferiores, que eles têm um defeito, que eles têm uma doença, que pelo fato de eles serem gays, eles não devem ter o respeito da sociedade, tudo isso, esse discurso todo, ele só serve justamente para, de alguma forma, colocar mais lenha na fogueira do preconceito, da intransigência, da ignorância e, acima de tudo, que é o que eu acho mais lamentável nessa história toda, para a divisão das pessoas, para que a gente possa chegar, nós já chegamos num ponto em que estamos até matando pessoas somente por serem gays, somente por serem trans ou qualquer coisa assim. Se você olhar lá vídeos do Nando Moura, tem lá loucura gay, que é uma pessoa trans que se sente mulher, querer ser chamada de mulher. Qual o problema? Qual o problema? Sabe, é tão pequeno isso e ao mesmo tempo para eles é um cavalo de batalha. O que eu quero dizer para você que acompanha aqui o canal é que você não se deve levar por essas ideias malucas. Me chamar de Gayson ou colocar um apelido em mim, ou dizer que eu sou capacho do Felipe Neto por trabalhar para ele ou coisa assim, isso na verdade não me diminui em absolutamente nada. Isso só mostra o quão esses caras são limitados, são
pessoas que realmente têm muita dificuldade de assimilação de uma realidade, a realidade que nós estamos vivendo aqui em 2019. Olha, eu peço para que você dê um joinha no vídeo, eu preciso desse joinha aí para a gente continuar aqui. Não, assim não, assim. Só assim, por favor. Dê o seu joinha no vídeo e se inscreva no canal. Estamos rumo aos 100 mil inscritos e aí eu conto com a sua inscrição aqui, tá bom? Se você discorda de alguma coisa que eu falei aqui, por favor, coloque a sua opinião aqui junto conosco e a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço, até lá!